Na Geórgia, os protestos continuaram na quarta-feira, com mais classes profissionais a juntarem-se às milhares de pessoas nas ruas da capital Tbilisi, em manifestações diárias contra o partido no poder. O sonho georgiano provocou uma ira generalizada no país quando anunciou no mês passado a suspensão das negociações de adesão à União Europeia até 2028. As the protests continue in Georgia, the groups from various sectors organize daily demonstrations at different locations. On day 14, the students, professors and teachers have gathered in front of the Ministry of Education. Meanwhile, the civil servants and scientists have also held their own demonstrations at different locations, calling for the new election and the resumption of the accession negotiations with the European Union. After their demonstrations, they marched to the Parliament building of Georgia, where they joined the larger protests there. The protest shows no sign of slowing down as Georgians remain steadfast in their demand of change and a return to the European integration path. Bruxelas deu luz verde à Polónia para suspender o direito de asilo de migrantes que entram no país através da fronteira com a Bielorrússia. Sobre o tema, a Comissão Europeia alertou para o risco que a instrumentalização dos migrantes pela Rússia e pela Bielorrússia representam para o Bloco Europeu. Pelo que a vice-presidente do Executivo Comunitário, Hanna Virkkunen, apontou que a ameaça à segurança já está no nível seguinte na fronteira oriental da União, tendo defendido os países que querem optar por medidas mais duras. They may limit also the exercise of the rights to asylum, but it has to happen in very strict conditions and in legal limits. So it means that they have to be truly exceptional, temporary, proportionate and for clearly defined cases. A Comissão Europeia considera ainda que a Bielorrússia e a Rússia promovem o recurso à violência por parte dos migrantes. No entanto, as organizações de defesa dos direitos humanos dizem que eventuais expulsões de migrantes são ilegais. Para a Human Rights Watch, as expulsões desumanas e ilegais de pessoas que estão em busca de segurança por parte da Polónia são contrárias aos deveres ao abrigo da legislação nacional e da União Europeia. Em 2024, a chegada de migrantes ao Bloco Europeu através da fronteira com a Bielorrússia aumentou 66% em comparação com o ano anterior, a grande maioria dos quais tinha visto os russos. Os recentes danos causados aos cabos submarinos de telecomunicações no Mar Báltico são considerados atos de sabotagem. Foram cortados cabos que ligam a Finlândia à Alemanha e a Lituânia à Suécia. Os ataques mostram que infraestruturas críticas são vulneráveis a ataques híbridos. As suspeitas centram-se na Rússia. The undersea infrastructure is extremely important, especially countries on the eastern part shore of the Baltic Sea, Baltic states and Finland, because a lot of our data and energy infrastructure connections with other EU nations goes under the Baltic Sea, data cables, electricity cables, also several gas pipelines. Os riscos são elevados. 90% dos dados de comunicações digitais do mundo passam por cabos submarinos. O Conselho da União Europeia condenou a intensificação da campanha russa de atividades híbridas contra o bloco comunitário. Bruxelas menciona a desinformação, os ciberataques e a exploração da migração. Os especialistas dizem que o objetivo destes ataques híbridos é perturbar as sociedades ocidentais e incutir medo na população. Why are they doing this? Because it is less costly for the Russians, and direct warfare is they don't have the means to do this. So it's a very cost-effective type of interference, of which we have no good response to it. Em maio, o Conselho da União Europeia aprovou uma estratégia para coordenar a resposta de Bruxelas a campanhas híbridas. Está previsto o destacamento de equipas de resposta rápida para fazer face a ameaças. I think that the EU must use its technological superiority, and that's why I am really happy that the European Commission is taking money from Connecting Europe facility digital and putting into development
of new sensor cables that are capable of early detection of what's going on under the sea, because otherwise it will be always very easy for Russia to say that that's not us. Já em 2016, a NATO tinha declarado que os Estados-membros poderiam invocar o artigo 5º. Dessa forma, um país sob ataque poderia contar com o auxílio dos restantes, caso fosse alvo de atividades híbridas. Russia intends to supply North Korea with fighter jets amid growing military partnership between the two countries, according to the U.S. Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo. Now, he said that Pyongyang would get that in exchange for North Korea deploying troops to Russia to support its war against Ukraine. The Institute for the Study of War says Paparo noted that North Korean soldiers remain in combat zones, likely in reference to the region of Kursk, but are not yet actively fighting. Analysts from the crowdsourced monitoring website Deep State Map reported on the 10th of December that Russian forces had advanced in Sumy region near the border village of Alexandria. Deep State is a mapping project independent but with close ties to Ukraine's defense ministry, widely respected and trusted as one of the most reliable sources of accurate information on territorial changes along the front line. The map changes showed Russian forces occupying around 2 square kilometers in Sumy and advancing in the region of Kursk. Sumy region authorities, including the head of the military administration Volodymyr Artyukh, rejected the reports that Russian forces had breached the border, calling it, quote, fake and describing them as disinformation. The Institute for the Study of War has not observed any evidence of Russian forces operating in or near Alexandria, but it does confirm that Russian forces recently advanced in the main Ukrainian salient in Kursk region amid continuing fighting in this border area. Japonês de 92 anos que viveu o bombardeamento atómico de Nagasaki apelou à abolição de todas as armas nucleares ao aceitar o Prémio Nobel da Paz. O prémio deste ano foi atribuído à organização Nihon Hidankyo, movimento popular de sobreviventes dos bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki. 兵器国とそれらの同盟国の市民の中にしっかりと核兵器は人類と共存できない、共存させてはならないという信念が根付くこと、自国の政府の核政策を変えさせる力になること、それを私たちは願っております。O Comitê Nobel norueguês apelou aos 5 Estados que assinaram o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares para que levem a sério as obrigações no âmbito deste tratado e afirmou que outros Estados devem ratificá-lo. As armas nucleares cresceram exponencialmente em potência e número desde os bombardeamentos contra o Japão em 1945. A nova administração da Síria tomou conta do aeroporto de Damasco, principal aeroporto internacional do país, depois das forças de segurança do governo deposto de Bashar al-Assad e o pessoal se terem retirado. Os voos foram cancelados e os passageiros deixados em terra. O aeroporto não está a funcionar desde então. Agora, os membros da Aliança Rebelde, que controla a Síria, tomaram conta do aeroporto na esperança de restaurar a segurança, um sentimento de confiança e legitimidade necessária para reiniciar os voos para fora da capital. A vida começou lentamente a regressar à normalidade em Damasco, com algumas lojas a reabrir e pessoas a passear pelos mercados. Os bancos e as instituições governamentais também reabriram. Nas praças públicas, algumas pessoas ainda festejam. Entretanto, milhares de sírios deslocados começam a regressar a casa vindos dos países vizinhos. O chefe do gabinete de transição da Síria, Mohamed al-Bashir, apelou ao regresso dos sírios que se encontram no estrangeiro. O primeiro-ministro interino da Síria diz que é tempo de o povo desfrutar de calma e de estabilidade. Mas após a queda do regime de Assad, a situação continua incerta. Há vários atores com um possível papel a desempenhar no futuro do país
e que ainda não revelaram as intenções que têm. Αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση δεν θα δούμε μια παρατεταμένη αστάθεια, αλλά μια προσπάθεια να λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο στη Συρία ως ένα κράτος για να μπει το πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος μιλά για μια αρκετά μακρομηνιαία, να το πω έτσι, περίοδο μετάβασης μέχρι να δούμε εκλογές στη Συρία. Άρα το αν τελικά θα μετατρέψει, όπως δείχνει, την Tahrir al-Sham σε ένα περισσότερο πολιτικό σκέλος, δηλαδή και ο ίδιος να μετατραπεί από συντονιστή στρατιωτικών επιχειρήσεων σε πολιτικό πρόσωπο, και τι θα σημάνει αυτό, δηλαδή αν θα αναζητήσει συμμάχους, ποιοι θα στελεχώσουν αυτή την οργάνωση εφόσον γίνει πολιτική και ποιοι άλλοι θα μπουν σε αυτή την εκκλησία. Δηλαδή θα δούμε ένα μοντέλο τύπου Αφγανιστάν. Ποιος θα είναι ο ρόλος των δυτικών δυνάμεων και κυρίως αυτών που έχουν αυτή τη στιγμή μεγάλη επίδραση, όπως είναι η Τουρκία. Είναι πολλά τα ζητούμενα, αλλά αυτή τη στιγμή όλα γυρίζουν γύρω από τον Τζολάνι. Israel, que há meses ataca alvos na Síria, diz querer criar uma zona desmilitarizada dentro da fronteira sul do país, já depois de ter lançado uma vaga de bombardeamentos contra a marinha síria. Το μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για το Ισραήλ όσο και για τις ΗΠΑ είναι να μην ξαναγίνει η Συρία ό,τι έγινε το 2011. Η στρατηγική ευκαιρία για την ISIS ή κάποια άλλη οργάνωση σαν την ISIS να πάρει εδαφική υπόσταση και να αναπτύξει μια νέα τρομοκρατική διαδικασία. A guerra civil fez 14 milhões de deslocados sírios. Para eles, a questão é saber se poderão regressar a casa.